Amigos, bem-vindos a mais uma série de vídeos do Amigos, Família e Jogos e de miniatura para RPG. Eu sei que vocês gostaram da primeira, então aqui segue mais uma para vocês. Nessa série você vai aprender a fazer miniaturas de uma mina de RPG, um cenário que você pode usar em diversos cenários de RPG diferentes, como D&D, 3DT e nesse caso Veracruz, que é um sistema próprio meu que eu criei. Vou deixar o link para você nos comentários do vídeo. E você vai aprender a fazer o trilho para a vagoneta, a própria vagoneta, vai aprender a fazer alguns objetos, paredes, um sistema bem legal que eu criei de paredes aqui, que você vai poder usar em diversos cenários diferentes também, e até uma miniatura de um golem que eu fiz no final. E hoje é o nosso trilho para a vagoneta. Então eu comecei com uma dessas folhas de isopor que você usa para vender alimentos. Geralmente o pessoal coloca salgados, enfim, diversos tipos de alimento em cima delas. Você consegue comprar essas folhas em uma loja de embalagem. Eu consegui encontrar essa que ela não tem aquelas bordas erguidas, né? Então ela é realmente uma folha mesmo. Mas aquelas de borda erguida também dá certo, você só vai ter que tirar a borda. E eu marquei a cada 2,5 cm, porque é a escala que eu uso. Cada quadradinho desses, para mim, é 1,5 m. E depois eu recortei, depois de ter marcado os quadrados, eu recortei vários tamanhos diferentes para poder fazer os trilhos. Isso vai ser a base do nosso trilho. Lembrando que eu marquei com a tampa de uma caneta para fazer a profundidade dos quadradinhos. E aí depois essa profundidade fica marcada depois que nós pintarmos. Os vários tamanhos diferentes para você poder combinar depois esses trilhos da maneira que você quiser conforme o cenário. Então você reaproveita vários trilhos diferentes para fazer um trilho mais comprido ou para fazer um trilho com uma bifurcação, um trilho curvo, enfim. Fazer vários tamanhos diferentes você consegue aproveitar em várias cenas diferentes do jogo. Lembrando sempre que a largura é padrão. É 2 quadradinhos, então sempre a largura vão ser 2 quadradinhos, porque é o tamanho da vagoneta que nós vamos fazer em outro vídeo. Mas o comprimento você pode fazer de diversos comprimentos diferentes. Aí eu peguei uma caixinha de palitos de fósforo e fui cortando a cabeça dos palitos de fósforo. Eu utilizei uma tesoura, mas eu recomendo que você utilize um alicate. Por quê? Primeiro porque a tesoura fica mais duro de apertar, de fazer o corte. E segundo que a tesoura perdeu todo o fio dela quando eu fiz esses cortes. Ela não é feita para trabalhar com madeira. E aí ou a sua mãe ou a sua esposa vai brigar com você por ter usado a tesoura para cortar palitos de fósforo. Enfim, utilize um alicate que vai ser bem mais fácil. Aí eu já fui colando com cola branca mesmo, porque ela dá uma boa aderência entre o isopor e a madeira. Essas traves que serão as madeiras que seguram o trilho de ferro. E eu fui colocando elas meio desajeitado, porque é uma mina velha, uma mina antiga, então eu quero que tenha essa aparência de que foi abandonada pelo tempo e que foi muito utilizada, e aí dá esse aspecto mais legal. Eu fiz até uma bifurcação, porque no meu cenário eu previa essa bifurcação, então era importante. Depois de já ter espalhado algumas traves de madeira, eu peguei um palito de picolé e cortei de fianco ele do mesmo tamanho ali que os palitinhos de fósforo, porque daí ele fica com rebarbas e ele parece uma madeira mais antiga. E aí eu coloquei e depois vocês vão ver que o efeito dessa madeira antiga, toda quebrada, ficou muito legal para dar uma impressão de uma mina antiga. Já estando com essas traves todas colocadas, aí eu resolvi fazer um experimento. Eu queria colocar uma textura real de terra no fundo desse piso. E aí então eu passei cola com pincel e espalhei por todo o piso, sem espalhar na madeira, é claro, porque eu não queria que colasse na madeira. E aí depois eu fui para a terra. Na terra o trabalho é simples. Tem que tirar as pedrinhas maiores da terra e pegar essa terra mais de baixo, que ela é um pouquinho mais fina, e aí soltar por cima com muita diversão e, é claro, tirar um pouquinho do excesso depois. O problema que eu percebi jogando a terra primeiro é que o fundo ficava branco e ficava feio, não combinou, não ficou legal. Então eu mudei minha estratégia, minha abordagem, e eu primeiro pintei o fundo de preto para só depois então eu jogar a terra.
fiz 2 demãos da tinta preta porque o isopor não adere muito bem à tinta guache, e aí 2 demãos cobre bem os brancos que ficam. Agora eu quero dar a cor da madeira. Eu não vou deixar essa cor de madeira de palito de fósforo porque ela é muito branquinha, muito clara. Isso não condiz nem com as madeiras que eram utilizadas nos trilhos das minas, e muito menos com uma madeira antiga, como é o aspecto que eu quero dar. Então eu criei o marrom que eu quero, que é uma mistura do amarelo com o vermelho para criar aquele bege, aquele marrom claro, e depois um pouco de preto para escurecer esse marrom para ficar bem da cor que eu queria. Realmente eu achei um tom que eu acho que ficou incrível, dá aquele aspecto mais antigo, uma madeira boa, uma madeira forte e ao mesmo tempo uma madeira velha que já está há muito tempo ali. Achei que ficou bem bacana mesmo essa cor dessa madeira. E aí, é claro, eu dei um fundo também. Não é necessário pintar o fundo, é lógico, porque ele não aparece no cenário, mas eu gosto de cuidar dos detalhes, então eu pintei também o fundo para ficar bonitinho. Só uma demão mesmo, só para tirar aquele branco forte que fica no fundo. Para fazer a parte de metal do trilho, onde realmente as rodas da vagoneta vão ficar em cima, eu peguei aquela mesma folha de isopor, fiz um recorte em linha reta ali, utilizando o estilete, e você pode fazer com a tesoura também, vai dar tudo certo. Um pouquinho largo, perceba que eu fiz um pouquinho mais largo do que o palito de fósforo, porque como a gente vai colocar depois a vagoneta em cima, ela precisa encaixar bem e ficar bem equilibrada. Você vai assistir cada parte do projeto em um vídeo separado, mas eu fui fazendo tudo em paralelo, então conforme secava a tinta de um, eu já ia fazendo outro e assim por diante. Então você vai ver aqui um spoiler da vagoneta, ela está meio caminho andado aí, e aí eu utilizei ela para poder medir a distância das rodas e colocar o trilho bem certinho numa distância bacana. Okay? Então você pode, conforme você for fazer o seu projeto, se você for fazer a vagoneta também, não apenas os trilhos, pode ser que você queira fazer isso. Eu utilizei super cola para colar os trilhos, até porque a cola branca não iria segurar muito bem ali o isopor na madeira já pintada, e não deixaria para pintar depois, porque senão ficaria bem difícil de pintar essa madeira já com o trilho colado. Então a Supercola deu super certo e segurou muito bem esse projeto. Eu já concluí há mais de um ano e até hoje está tudo muito bem coladinho ainda. Para pintar essa parte de ferro dos trilhos, eu criei uma cor cinza um pouco mais clara que remetesse ao metal. E aí é simples, faço umas 2, 3 demãos para poder pegar bem no isopor, cuidando bastante para não pegar lá nas madeiras do trilho. E o efeito vai ficar bem bacana. Agora que tudo já estava pintado na cor que eu queria, chegou a hora de fazer a textura, que antes eu havia tentado fazer com a terra, sem pintar, e não tinha ficado muito legal. Então eu diluí cola branca em água, porque assim ela fica mais fácil de espalhar na base do trilho, e espalhei com cuidado para não pegar nas madeiras ou na parte de ferro. Como eu já tinha feito o teste antes com a terra e eu não achei que ficou tão legal, eu usei um elemento melhor. Eu peguei pó de brita, pó de pedra, que você encontra em lojas de materiais de construção, mas é claro que eles não vão te vender um punhadinho, você vai com uma sacolinha, eles vão deixar você pegar um punhadinho. Eu já tinha aqui porque eu fiz uma calçada recentemente, então eu usei esse pó de pedra para poder espalhar. Deixei secar depois de um tempo e usei o pincel para tirar o excesso que estava sobre o trilho e sobre as madeiras. Depois de deixar secando por várias horas e às vezes até a noite inteira, tá na hora de nós fazermos o verniz de tudo isso para garantir que essa pedra não vai sair tão facilmente. Então eu peguei um pincel bem suave, de novo diluí a cola em água e eu fui espalhando essa cola com a água por cima do pó de pedra para colar ainda melhor e ter certeza que durante as aventuras não vai ficar caindo pedra sobre a mesa. Depois de tudo pronto e muito trabalho para chegar até aqui, dá uma olhada como ficou top esse trilho, sem nenhum filtro aqui na imagem. Ajuda esse vídeo a alcançar mais gente, compartilhando, comentando, e até o próximo vídeo. Tchau!